Ô, Rui, vamos entrar já no tema da questão do Twitter banir o Trump. Né? Você considera que isso foi um ato legítimo porque o Trump havia incitado a violência lá no Capitólio ou foi um ato de censura? Não, primeiro que nós temos que colocar, de um ponto de vista correto, os fatos, né? Primeiro fato é o seguinte: o que aconteceu no Capitólio não é nada de tão extraordinário. É evidente que há toda uma armação em torno do problema do Capitólio. Quantas vezes no Brasil as manifestações políticas dos sindicatos, de movimentos e tudo mais, não chegaram a ocupar o Congresso Nacional? Isso para não falar das assembleias legislativas e tudo mais. Então, nesse sentido, o movimento de protesto que procura ocupar um local público é um movimento de protesto. A tentativa de falar que isso daí era um golpe de Estado e tudo mais é totalmente sem sentido e perigosa, em primeiro lugar. Porque você imagina se a moda pega, amanhã os professores de São Paulo, né, a POSP, invade aí a Assembleia Legislativa, como já fez inúmeras vezes. Eu acompanhei, o nosso partido participou de várias ocupações da Assembleia Legislativa. Uma ocupação durou quase um mês lá. Os deputados tiveram que sair e os professores ocuparam a Assembleia. Então, classificar isso aí como golpe de Estado, movimento terrorista e tudo mais, é uma loucura. Isso significa, né, na verdade, como eu falei, eles estão com medo da situação. E eles criaram aí um pretexto. Né? Isso aí é um pretexto. É o 11 de novembro, né? Ou pelo menos um pequeno 11 de setembro, perdão. 11 de setembro, né? 11 de setembro. 11 de setembro, pelo menos um pequeno, não sei quanta conclusão eles vão tirar disso daí, para tomar medidas drásticas contra os direitos democráticos da população. Então, primeiro, precisa estabelecer isso. Segundo, eu não vi na questão do Trump, ele falando, vai lá, mata deputado, não vi, queima o negócio, não vi ele falar nada disso. Não é porque o Trump que nós vamos agora inventar uma realidade, né? O que eu vi foi ele estimulando o pessoal a lutar contra a fraude, né? E mesmo, vamos supor, mesmo que ele tivesse incitado o pessoal a ir lá, ocupar o Capitólio e tudo mais, isso daí não quer dizer nada. No final das contas, é um movimento democrático. Senão, nós vamos ter que considerar como um movimento terrorista o que os protestos contra a morte de cidadãos negros nos Estados Unidos fizeram no período anterior. Chegaram a tocar fogo em delegacia. Né? Esses movimentos, eles podem até ser violentos, mas eles são movimentos de protesto. Né? Não foi nenhum golpe de Estado, nem nada. Bom, isso em primeiro lugar. Segundo lugar, mesmo que fosse, né, eu acho que quando você suprime a conta de um presidente de um país, né, uma conta que tem 80 milhões de seguidores, isso é uma ditadura. Não tem como discutir. Né? Isso é uma ditadura. Se você pode fazer isso com uma pessoa que tem 80 milhões de seguidores e é presidente da República, imagine o cidadão na rua. Imagine o cidadão na rua. Quando o Lula foi preso, esse debate apareceu também pelo lado oposto. Alguns esquerdistas falavam o seguinte, mas por que toda essa defesa do Lula, se tem tanta gente aí que sofre, que não sei o que lá? Então, nós explicamos o seguinte, se você faz isso daí com o Lula, não tem mais limite. Está todo mundo para baixo. Imagina se o Lula, que tem, sei lá, 40, 50 milhões de votos, é tratado desse jeito pela Lava Jato, imagine eu, Rui Costa Pimenta, que não sou ninguém perto do Lula desse ponto de vista.
Quer dizer, é uma completa destruição de direitos políticos. Não adianta falar que isso é luta contra o fascismo, que não é. Isso daí em si é fascismo, o que eles fizeram, né? Não adianta falar que isso daí é excepcional porque se trata da luta contra um indivíduo muito negativo, porque isso aí não existe, né? Aqui, no que diz respeito à lei, para ser bem simples e direto, nós temos que usar aquele provérbio popular, que é o seguinte: pau que bate em Chico também bate em Francisco. Quer dizer, a lei é como esse pau, você entendeu? Ela bate no Trump, ela bate na extrema esquerda também. É interessante você falar sobre isso, Rui, porque hoje surgiu uma notícia de que o Facebook cancelou as contas da Press TV. A Press TV é a TV estatal do Irã, tinha milhões de seguidores no Facebook e foi cancelada sem nenhum aviso. Será que isso não deveria servir de alerta para a esquerda que está comemorando, então, o cancelamento do Trump no Twitter, no Facebook? Será que a gente vai ver inúmeros casos desse tipo de contas sendo suspensas ou banidas pelas redes sociais? Eu acho que sim. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler uma entrevista, uma declaração, mais propriamente dita, do Edward Snowden, que falou que o banimento do Trump do Twitter, né, é um ponto de inflexão, turning point, segundo ele. Um ponto de inflexão na questão da repressão à opinião nas redes sociais. Eu achei muito significativo, é aquela pessoa de dentro, né, que conhece as feras, ele sabe, né? Finalmente ele não foi perseguido pelo Trump, ele foi perseguido pelos outros, né? Ele conhece bem a situação, e muito bem pode ser verdade isso que ele esteja falando. É difícil de calcular, né? É difícil você encontrar exatamente um ponto de inflexão, normalmente aparece depois. Mas pode ser que esse negócio do Trump seja um 11 de setembro, o negócio do Capitólio, eles vão aproveitar a fundo e vão colocar um monte de gente para fora. A RT já vinha sofrendo perseguição nos Estados Unidos e em outros países, né? Eu acho que vai se acentuar. Esse movimento é o mesmo movimento contra o Julian Assange, contra o Edward Snowden, contra qualquer tipo de opinião divergente. Nós estamos aqui diante de um monolitismo da opinião e está ficando claro que é uma ditadura. Agora, as pessoas de esquerda estão sendo induzidas em erro. Esse negócio do antifascismo, isso daí como é que a gente pode dizer? Isso é uma armadilha, uma arapuca. Primeiro que não tem antifascismo nenhum, porque o Biden não é antifascista. O cara do Twitter, do Facebook, etc., não são antifascistas. Eles estão muito mais para 1984 do que o Trump, muito mais. Eles dominam a opinião pública. Então não se trata de luta contra o fascismo. O que nós temos aqui é uma investida contra os direitos democráticos da população. Ninguém deve comemorar isso daí. Nós não podemos ter uma política que seja assim. Eu acho que o Trump e o Bolsonaro são tal e tal coisa, fascista, papapá. Então, tudo que as pessoas fizerem contra eles é válido. Isso não é uma política normal. Né? E está absolutamente claro que não é normal. Veja bem que o Biden foi apoiado aí em nome da luta contra o fascismo. Nós estamos vendo esse problema da opinião pública, do controle da opinião pública, mas tem um outro lado, né? O Wall Street Journal, ele publicou uma matéria que fala que a primeira preocupação do Biden, ao chegar ao governo, vai ser aprovar uma lei antiterrorista doméstica. Quer dizer, um segundo ato patriótico, lei patriótica. Uma segunda lei patriótica. Então, o que está acontecendo aqui é que, de trás de uma suposta e, em grande medida, fictícia luta contra o fascismo, nós estamos assistindo a uma investida antidemocrática e de características fascistas contra os direitos da população.
Porque... Deixa eu só fazer uma pontuação, deixa eu só agradecer, porque senão eu não vou conseguir ler mais tarde aqui, o Mauro dizendo, ele traz uma informação sobre a Ford, 20 bilhões em subsídios, remessas de lucros aumentou, o capitalismo parasitário depende do investimento estatal para lucros. A gente vai falar sobre isso já já, porque eu quero prosseguir nisso. Thaís fala, grande Rui, excelente analista político, sempre uma aula. Quando você fala que parece 1984, isso lembra muito o discurso que vem sendo feito pela própria direita, né? E aí algumas pessoas começam a dizer, veja bem, então é como se assim, quer dizer, como se houvesse esse grande monolito de opinião e a extrema-direita se encontrasse com a extrema-esquerda no mesmo discurso. Inclusive, você foi citado, se eu não me engano, pelo Alan dos Santos, lá do Terça Livre, fizeram alguma coisa pegando um editorial do jornal do PCO. Te incomoda ser igualado à extrema-direita nesse tipo de discurso ou não? Não, de forma nenhuma, porque não é esse discurso da extrema-direita é um discurso defensivo deles. Eles estão sendo pisoteados aí pelos grandes monopólios e tudo mais. Não há dúvida nenhuma que eles estão sendo pisoteados. Então, eles fazem esse discurso defensivo. Não acredito, ninguém pode acreditar seriamente que eles tenham uma opinião democrática, porque se eles tivessem uma opinião democrática, eles não seriam de extrema-direita. Né? É uma contradição em termos isso daí. Eu não vejo, eu acho que não tem problema nenhum. Né? Nós temos que defender determinado tipo de princípios políticos, independentemente de quem está sendo afetado no momento. Porque é um princípio político na medida em que isso tem um alcance geral. Então, por exemplo, quando você fala, não, tá certo, vamos dar aí ao Mark Zuckerberg o poder dele atacar duramente todo mundo que ele não gostar na rede social. Não é só o Trump. Amanhã é o 247. A gente nunca viu isso. Parece que a gente nunca viu esse filme. Tá? Então, eu não vejo problema nenhum. A direita está numa situação difícil. Se eles estivessem no poder, apoiado por essas pessoas aí, eles iriam censurar todo mundo. Mas agora, eles estão numa situação defensiva, eles estão numa situação delicada. E eles são obrigados a se defender. Do meu ponto de vista, defender a liberdade de manifestação, liberdade de opinião, os direitos e garantias individuais, é uma política permanente. É um meio pelo qual a classe trabalhadora e o conjunto da população se defende de um Estado autoritário. O Estado norte-americano é autoritário, não sei onde descobriram essa democracia norte-americana. E a lei patriótica, que permite prender a pessoa sem habeas corpus? É democracia isso? Onde? Se isso aí é democracia, então a Alemanha nazista também era democrática.